E da nossa série Faça Sua Festa Zero Açúcar, a gente vai finalizar com esse bolo incrivelmente fácil de fazer e que eu tenho certeza que você vai adorar, porque é uma massa clássica de pandeló, é a minha massa de pandeló que eu comercializo. Vou passar todos os segredos para você. Para quem não me conhece, está chegando agora no canal, sejam bem-vindas e bem-vindos a esse canal de Culinária Zero Açúcar. Eu sou uma nutricionista apaixonada pela confeitaria, mas eu confesso que confeitaria mesmo, aquela coisa bem feitinha, não é meu forte não. Eu passo todas as ferramentas, mas eu sei que o seu bolo aí vai ficar muito mais bonito do que o meu. Agora, esse bolo você não pode perder, porque você vai ganhar dinheiro com ele e você vai fazer para os seus amigos que não consomem açúcar, para a sua família, oferecendo saúde. Então, fica comigo nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai adorar, porque é uma massa espetacular, onde eu vou dar muitas dicas para você poder ter sucesso e fazer coisas deliciosas. Então, não perde nada, não sai daí. Então vamos lá, doçuras. Esse bolo, essa massa que eu vou passar para vocês é uma massa clássica do meu pandeló, né? E é para fazer um bolo de 1 quilo, para vocês terem uma ideia, de repente vai pegar encomenda, né? Então você sabe que essa receita, depois de recheado, coberto, com calda, vai dar aproximadamente 1 quilo. Nunca vai dar menos que 1 quilo. O que pode acontecer é você usar um recheio mais pesado e o bolo dá mais do que 1 quilo, mas é aproximadamente isso, tá? Então eu vou usar 4 ovos inteiros e nós vamos bater com 3/4 de xícara de chá de adoçante, tá? Eu tô usando a sucralose, mas você pode usar xilitol, eritritol, o que você quiser. Bom, o que nós vamos fazer agora? Eu vou bater essa mistura desses 2 ingredientes por 10 minutos na batedeira. Dá para fazer isso na mão? Não, não dá para fazer pandeló na mão. O tempo que você vai demorar, se são 10 minutos na batedeira, você imagina que você vai ter que bater isso na mão por uns 30 minutos, tá? Então, o ideal é batedeira mesmo para você ter uma boa qualidade de massa. Eu vou bater por 10 minutos. Antes de levar para bater, eu dou só uma mistura, é uma dica, tá? Eu dou uma misturadinha aqui, porque se na hora que você levar para a batedeira, como o adoçante é muito fininho, ele levanta aquela nuvem, né? E aí acaba fazendo sujeira aí na sua cozinha, na bancada de trabalho. Então, primeiro eu faço isso e agora eu levo na batedeira por 10 minutos. Não pode ser 8 nem 9, são no mínimo 10 minutos. Se passar disso não tem problema, mas um menor tempo também compromete a qualidade da massa. Então eu vou bater, daqui 10 minutinhos eu mostro para vocês como é que ficou. Bom, aqui nós já batemos 10 minutos. Ficou com essa textura aqui, olha, uma textura de mousse, né? Ó, tá? Ó. Tá vendo? E aí nós vamos fazer o quê? Agora nós vamos colocar o restante dos ingredientes fora da batedeira, porque afinal é um pandeló, a gente não pode bater isso na batedeira. Então aqui eu tenho 4 colheres de sopa de óleo. Pessoal, eu gosto para doce, aliás para tudo na minha casa, eu uso ou óleo de milho ou o óleo de girassol. Mas em especial para doce, eu não uso óleo de soja, tá? Então, se você só tiver óleo de soja na sua casa, eu não gosto muito fazer uso do óleo de soja, tá? Eu acho que compromete um pouco o sabor do doce, que é mais delicado. E o óleo de soja tem um sabor mais acentuado. Então, ó, eu vou buscar lá no fundo o óleo e trago, tá vendo? Ó, porque o óleo é pesado, então ele desceu, né? Ó, pego lá no fundo e trago. Agora, aqui, vou tirar só um pouquinho ele aqui de cena, já volto já, tá? Só vou posicionar aqui para ver onde vocês conseguem ver melhor, tá? Aqui eu tenho 3/4 de xícara de chá
de farinha de trigo, que eu vou colocar junto com 2 colheres de sopa de amido de milho. Por que a gente mistura farinha de trigo com amido de milho? Porque a farinha é sempre mais úmida e o amido de milho, ele é mais seco. Então ele dá mais leveza para minha massa de pandeló. Então a mistura, na verdade, da farinha de trigo com o amido de milho, a gente tem aqui uma farinha que é a farinha americana, que é a flour cake, tá? A flour cake é uma mistura de farinha de trigo com amido de milho, para que essa mistura fique mais fina, mais seca, mais delicada, tá? Então aqui eu tenho os 3/4 de xícara de farinha e 2 colheres de sopa de amido de milho. E vou colocar aqui 1 colher de sopa de fermento em pó, fermento para bolo, certo? Então eu vou misturar esses ingredientes. Ah, Silvana, e se eu quiser fazer o meu pandeló de chocolate, o que eu faço? Ao invés de você colocar as 2 colheres de sopa de amido de milho, você coloca 2 colheres de sopa de cacau em pó 100%. Porque como o cacau é fino e é seco, ele faz a mesma vez aqui do meu amido de milho, tá bom? Então você só substitui o amido pelo cacau em pó. E aí você tem o seu pandeló de chocolate, tá certo? E agora eu vou pegar, essa é a parte mais importante para o sucesso da nossa receita, tá bom? Eu vou pegar uma peneira e agora eu vou colocando aos poucos essa mistura seca aqui, tá? Ó. E vou misturando de baixo para cima com delicadeza, tá? Ele baixa um pouco? Baixa, isso não tem jeito. Até o pandeló normal, ele perde um pouco do volume nesse momento, tá? Mas isso não é importante. Agora não. O que eu não posso é colocar essa mistura toda de uma vez. Então aqui, gente, é um exercício de paciência, né? Para você ter uma qualidade de massa bacana. Não pode ter pressa. Isso aqui é de pouquinho em pouquinho até acabar a nossa mistura. Se você estiver usando a balança, o ideal, né, para as nossas receitas é a balança, porque você consegue dosar o tamanho dos ovos, né? Aí você consegue fazer com que entre na medida certa e o tamanho dos ovos não cause nenhuma diferença, né, tá? Então, ó, eu vou fazendo isso de pouquinho. Aí eu só vou misturando, ó, isso, chuvinha de pouquinho, tá certo? Ó. Não adianta querer pôr tudo de uma vez, não façam isso porque aí a massa desce todinha e a gente perde a nossa massa, certo? Então eu vou fazendo isso aqui até acabar, já mostro para vocês o resultado final da textura da massa. Bom, colocamos aqui a farinha, né, com aquela mistura, na verdade, ó. E agora, o ideal, pessoal, vou tirar um pouquinho daqui, ó. O ideal é nós usarmos, se você vai fazer bolo recheado, esses bolos mais altinhos que agora estão usando, né? Não se usa mais bolo tipo colchão, como a gente fazia antigamente. Hoje em dia os bolos são pequenos e altos, né? Mas isso também fica a seu critério, fica à vontade para usar a forma que você quiser. Para fazer o bolo de 1 quilo, a gente usa a forma de 15 centímetros, tá? E aí, eu untei com desmoldante, mas se você não tiver desmoldante, pode ser manteiga e farinha de trigo, tá? E aí, eu tenho 3 formas aqui, ó, 3 forminhas aqui de 15 centímetros, certo? Tá dando, acho que para ver, né? Então, eu vou dividir a minha massa em 3. O ideal é você pesar a sua massa para os 3 discos ficarem mais ou menos do mesmo tamanho. Às vezes, até dependendo do local que você coloca no seu forno, dá diferença no crescimento da massa, né? Mas a gente, se você não tiver problema em fazer meio no olho, né? Também pode fazer, não tem problema nenhum. Eu vou dividir, já vou mostrar para vocês as 3, tá? E aí, eu gosto de assar elas separadinhas, porque como é uma massa de pandeló, o que vai acontecer? Eu já vou mostrar já, tá, gente? O que vai acontecer? Como a gente
vai esperar esfriar para poder depois rechear, na hora de cortar, ela é uma massa muito, muito delicada. Ó, vou pôr mais um pouquinho aqui, ó. Como eu faço muito isso, gente, mais ou menos no olho eu já sei. Vou tirar essa daqui, vou pôr aqui, ó. Essa é a outra, tá? Ó. E agora eu vou colocar o resto da massa nessa daqui. Então, eu não gosto muito de cortar a massa no meio. Mas se você não tem, de repente, você não é profissional de confeitaria, aí não vai ter 3 formas do mesmo tamanho, porque ninguém tem 3 formas do mesmo tamanho para fazer de forma caseira, né? A gente não vai investir nisso. Então, você pode fazer numa forma redonda de 20 e aí você depois corta no meio, tá? Eu tô fazendo 3 forminhas de 15, mesmo porque eu trabalho com isso, então eu tenho formas de todas os centímetros, né? Todos os tamanhos e também comercializo, né? Nesse momento. Então, eu tenho que ter. Mas não é todo mundo que tem. Não sei se vai dar para ver as 3 forminhas, tá? Dividi em 3. Forno, 160 graus, se for forno elétrico. Aí, se as resistências forem separadas, em cima e embaixo, pode ligar as duas. A minha não é, então eu vou ligar a 160 graus, porque as resistências do meu é um forno profissional, não tem esse tipo de resistência assim. E se você for fazer no forno doméstico, pode ser 170 graus. Não use 180 graus, é uma massa muito delicada para uma temperatura alta de 180 graus. Então, 170 graus se for um forno convencional do fogão. E se for o forno elétrico, 160 graus. Do começo ao fim. Nunca pré-aqueça o forno para bolo diet. Bolo diet não gosta de pré-aquecimento e nem de forno muito quente. Então, eu vou levar para assar. Eu esqueci de dizer, gente, se quiser colocar umas gotinhas de baunilha, pode colocar essência, fava, o aroma de baunilha, como você quiser, também pode. Extrato, de repente você quer fazer um pandeló aromatizado, também pode. E aí depois eu já vou falar se você quiser fazer ele sem glúten, tá bom? Aí explico já para vocês também. Enquanto isso, nós vamos levar para assar. Bom, pessoal, no meu forno, que é um forno elétrico, é um forno profissional, então ele é mais rápido mesmo. Ficaram 16 minutos, tá? Sempre aquecer o forno. Ficou douradinho, né? Tem gente que fala que o bolo diet não doura, doura sim, tá? Ficou douradinho. Eu vou mostrar para vocês, vou tirar, só mostrei os 3 aqui, vou tirar um pouquinho, vou mostrar um, tá? Aqui, ó. Gente, só passei o desmoldante, né? Espera aí que eu vou acertar aqui para vocês verem direitinho. Então, eu só vou ver se tá descoladinho, né? Ó, essa minha forminha não é de fundo removível, as outras são. Mas, queria mostrar para vocês. Opa, tirei aqui tá? Não, essa é de fundo removível sim, gente. Essa outra maior aqui não é, tô viajando, ó. Peraí. Esse daqui é um pano limpinho, né? Ó, vou apoiar aqui só. E aí vou passar aqui, ó. Você pode passar uma espátula. Ela é uma massa muito delicada, muito delicada. Ela parece uma nuvenzinha. Eu faço todos os meus bolos de festa com essa massa de pandeló, tá, gente? Ou essa, ou a versão que eu falei pra vocês de chocolate, tá? Ó. Tá quente também, né? E a Silvana quer mostrar quente? Ó, acabei de tirar do forno, tá? Pera aí que eu já mostro já. E aí, pessoal, é assim, ó. Ó. Olha só. Dá pra mostrar aqui, ó. Ó. Soltinha. E olha só. Como ela é delicada. Aqui a gente espera um pouquinho esfriar, né, gente? Eu tô fazendo isso quente porque eu já quero mostrar pra vocês. Olha isso, olha aqui. Dá pra perceber que ela é muito delicada, né? Então, o que a gente faz? Se eu quiser fazer esta massa, suponhamos que eu queira fazer essa massa sem a farinha de trigo. Lembra que nós falamos sem farinha? Eu quero fazer ela só
com farinha de amêndoa, por exemplo. Se eu for usar a farinha de amêndoa, eu não vou usar o óleo, tá, gente? Se eu quero fazer essa massinha low carb, eu não vou usar óleo, eu vou usar só a farinha de amêndoa. Então, eu vou tirar o óleo da receita, tá certo? Então, eu vou fazer o quê? Ó, eu vou pegar, vou bater, ó, tá? Ó, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, vou bater os ovos com adoçante, como eu fiz, e aí eu vou usar 3/4 de xícara de chá de farinha de amêndoa. E não vou usar o amido de milho para fazer low carb, não pode, essa aqui não é de fundo removível, tá, gente, que eu confundi. Eu não vou usar o amido de milho, porque é uma massa low carb, só que aí, e vou usar o fermento normal. Só que aí, gente, ela vai render um pouquinho menos, né? Por quê? Porque a gente não vai ter o amido de milho, tá? Olha aqui, ó. Tá? Ó. Viram que delicada que ela é? Olha isso. Tá dando para ver bem, né? Vou pôr aqui as 3 para esfriar. Então, eu só vou usar a farinha de amêndoa. Só os 3/4 de xícara de chá de farinha de amêndoa e vou eliminar o amido de milho. Aí você tem a massa low carb. Se eu quiser fazer só uma massa sem glúten, aqui estão as 3, tá, gente? Ó. Tá? Se eu quiser fazer só a minha massinha sem glúten, eu não me importar, né, em fazer ela low carb, eu posso usar meia xícara de chá de amido de milho e 3/4 de xícara de chá de farinha de amêndoa, tá? Aí eu faço a minha massa só sem glúten. Vocês viram que é uma massa que não vai também nada de lactose, né? Então, e você vai ter um produto sem glúten, sem lactose e 0 açúcar. Se for só com farinha de amêndoa, eu vou ter um produto low carb e 0 açúcar, né? E sem lactose também. Então, é uma massa extremamente versátil que você pode fazer o que você quiser. Quiser usar nessa massa branca pasta saborizante, pode usar pasta saborizante de todos os sabores. E aí, você vai fazer o quê? Você vai diluir a pasta saborizante no óleo, para entrar já tingindo a massa antes de colocar a parte seca da história, tá? Quando a gente bateu os ovos e tirou, aí você vai colocar a pasta saborizante no óleo e vai acrescentar na massa, tá certo? Então, olha, nossas 3 massinhas aqui, e aí nós vamos esperar esfriar para poder montar esse bolinho, que nós ainda vamos falar da calda e da cobertura. Bom, pessoal, nossas massas de bolo estão até aqui atrás, estão esfriando completamente para a gente poder montar. E aqui eu preparei uma calda que é a calda clássica que eu uso, que eu chamo de calda para perfumar. Eu não costumo usar, gente, nem refrigerante 0 açúcar, nem leite condensado misturado com água, nem leite de coco, nada disso. Primeiro, por quê? Porque tudo que é 0 açúcar, a durabilidade é muito menor. Quanto menos gordura a gente colocar nesse produto final, melhor, porque menor é a possibilidade desse bolo estragar. Então, essa calda, que é a calda clássica que eu uso para todos os meus bolos, ela é uma calda que serve para qualquer sabor de bolo. Seja chocolate, seja um bolo de café, seja um bolo de laranja, abacaxi, limão ou o nosso pandeló clássico aqui, não compromete o sabor nem do bolo, nem do recheio, nem da cobertura. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei um pauzinho de canela, você pode pôr uns cravinhos da Índia se você gostar, e pode pôr também casca de maçã. Se você tiver casca de maçã, comeu a maçã, guarda a casca num saquinho no freezer. Quando você for fazer sua calda, você pega a casquinha de maçã, coloca junto na água, com o adoçante, eu já vou passar as quantidades, a canelinha, o cravo, se você gostar, só o cravo tem que tomar muito cuidado. Uns 2 dentinhos de cravo é o suficiente, porque senão ele rouba a cena. Nada vai aparecer, só vai aparecer o sabor do cravo. E aí compromete sabor de recheio, de cobertura, tá bom? Então, essa calda para perfumar, o que eu fiz? Eu peguei uma xícara de água, coloquei 5 colheres de adoçante, um pauzinho de canela e você pode colocar o que você quiser. Como eu disse para você, quer colocar o cravo, pode colocar,
Quer colocar a casquinha de maçã também pode. Suponhamos que você vai fazer um bolo de abacaxi. Você pode pegar a casca do abacaxi, lavar bem ela, higienizar bem e colocar um pedaço da casca do abacaxi para perfumar. Agora é lógico que a gente não vai usar essa caldinha de abacaxi para outro sabor de bolo, né? Então, o ideal é essa calda de perfumar. Não inventem nada de calda. Ah, mas eu faço meu bolo com açúcar com a calda X. Não faça no diet. Essa calda é uma calda barato, você pode fazer já 1 litro de calda se você for comercializar, porque ela fica por 30 dias na geladeira sem estragar. Então, vai fazer, você vai pôr todos os ingredientes numa panela ou numa caneca como eu fiz, e eu pus no micro-ondas por 6 minutos em potência alta. Aí ela fica assim, levemente, depois eu mostro de pertinho, levemente amareladinha, assim, begezinha, por conta da canela que soltou todo o seu aroma. Pode colocar gotinhas de baunilha, se você quiser também. Eu gosto, eu coloco umas 2, 3 gotinhas de baunilha. E fica uma calda perfeita para você usar para qualquer sabor de bolo que você vai fazer, inclusive para bolo no pote, tá? Porque esta massa que a gente fez hoje é a massa que eu faço os meus bolos no pote. Então é essa massa que eu uso e é essa calda que eu uso também. É uma calda que é muito barato para você, né? E tem um resultado muito legal porque não vai comprometer o sabor nem do bolo e nem do recheio, tá certo? Então eu coloquei 6 minutos no micro-ondas, tudo junto, fervi, né? Já ferve e cozinha, inclusive. Aí depois você espera esfriar e vai empregar a calda para poder umedecer seu bolo. Se você for fazer no fogo, coloca tudo no fogo, foguinho baixo por uns 10, 12 minutinhos, sempre no mínimo, senão você vai evaporar a água e vai perder toda a calda. Então é uma água perfumada, na verdade, doce e perfumada. A gente chama de calda para aromatizar. Então, ó, vou mostrar para vocês aqui que ainda está saindo um pouquinho da corzinha do pauzinho de canela. Eu não coloquei hoje nem o cravo e nem a casca de maçã, mas eu quando tenho a casca de maçã, eu coloco também, tá? Que é para você poder também ter esse aroma todo, né? Esse perfume todo da casca de maçã, tá certo? A gente vai passar agora para o recheio que eu uso. Vou usar o mesmo recheio como recheio e como cobertura. E aí eu já explico para vocês qual é o sabor do nosso recheio. Pessoal, nós vamos fazer o famoso recheio de leite ninho, que todo mundo adora, mania nacional, né? Então, olha, eu não sei, dá para ver direitinho aqui? Então, gente, esse daqui é um chantilly sem açúcar, tá? É o Piracanjuba Bate Chantilly. Eu não tô ganhando nada para falar deles não, tá, gente? Mas eu acho que vocês têm que saber qual é o chantilly que a gente pode usar. Então, este é o Bate Chantilly. Este daqui, gente, é outra coisa, tá? Esse é aquele Piracanjuba normal, que é o creme de leite. Então, não é esse azul, não. É esse da embalagem vermelhinha, tá? Que tá escrito Bate Chantilly. Para esse bolo de 1 quilo, a gente vai usar 400 gramas. Então, eu tenho 200 gramas em cada caixinha. A gente vai usar esse. Se você quiser, dá para usar também o Nestili, da Nestlé, né? Ou o creme de leite fresco, que também é bem bacana, tá? Que você pode usar. Então, tanto pode ser o creme de leite fresco, o Bate Chantilly Piracanjuba, ou o Bate Chantilly, que é o Nestili da Nestlé. Tem que estar bem gelado. Vou colocar aqui, ó, tá? Ele tem que estar bem geladinho para ele montar e ficar bem bonito. Então, eu vou usar 2 embalagens. Depois, gente, eu vou colocar na descrição do vídeo que você pode comprar esse chantilly aqui pela internet num preço incrível. E eu vou colocar na descrição do vídeo para vocês qual é o site que vende, entrega super rápido, tá? Muito rápido mesmo. E o preço é um precinho show de bola. Porque a nossa grande dificuldade era encontrar um Bate Chantilly sem açúcar, só tinha o Nestili. Mas agora a Piracanjuba nos presenteou aí com esse Bate Chantilly que é incrível. Aqui eu tenho meia xícara de chá do adoçante à base de sucralose. Pode usar o adoçante eritritol, xilitol, que você quiser. E aqui 1 xícara de chá de leite ninho. Nós vamos bater, tá? Então, olha, a gente vai bater
até isso virar um chantilly bem firme. E a gente mostra já já para vocês, tá bom? Bem, nós batemos até ele ficar nessa consistência aqui, que você pode ir acompanhando, né? À medida em que for batendo. Ele tem que ficar nessa consistência bem firme, tá? Bem firme, porque nós vamos usar esse chantilly tanto para rechear como para cobrir. Então ele não pode ficar mole. E a gente também não pode esquecer que nós temos aqui um chantilly que não contém açúcar, e o açúcar acaba ajudando a estruturar o chantilly. Então, fez o chantilly zero açúcar, bota na geladeira, até que você arrume tudo para montar o bolo. Ele é muito sensível, não pode ficar muito tempo fora da geladeira. Caso você queira que ele tenha uma durabilidade fora da geladeira um pouco maior, do tipo vai para a mesa do aniversário, né? E vai ficar 1, 2 horas exposto, você pode colocar meio sachêzinho de gelatina em pó sem sabor previamente dissolvida conforme as instruções da embalagem, tá? Que aí ele aguenta um pouco mais fora da geladeira. E esse chantilly é o que eu uso para bolo no pote também, tá? Sei que vocês vão encontrar outras receitas dessas tradicionais feitas com açúcar, que nesse chantininho, né, digamos assim, vai leite condensado, vai outras coisas. O nosso é só isso mesmo, a gente não precisa agregar mais calorias porque ele já é extremamente saboroso. E aí nós vamos passar essa mistura para manga de confeitar, porque também depois vou usar na manga de confeitar, e a gente mostra já já. Bom, agora nós vamos pegar aqueles 3 discos de pandeló que já estão bem frios. Vamos pegar a nossa calda, que também já está bem fria. Eu coloquei aqui num lugarzinho para poder molhar, tá? Você pode usar aquelas bisnagas de ketchup e mostarda, que custa tão baratinho, né? Ou se você não quiser investir nisso, também dá para você fazer as colheradas, tá? Mas não pode encharcar muito, porque essa massa, ela é muito leve, muito aerada, e se a gente encharcar demais, o que vai acontecer? Ele não vai suportar o peso do recheio, né? Então, eu só molho, porque essa massa já é extremamente saborosa. Então, a gente não precisa, delicada, a gente não precisa encharcar demais. Agora, se você for usar essa massa para fazer bolo no pote, aí você pode dar uma caprichada na calda que não tem problema, porque ela vai ficar toda represada dentro do pote. Eu escolhi, para fazer o recheio desse bolo, lembra que nós demos a receita da nossa geleia de frutas vermelhas, geleia de morango? Tá aqui no canal, mas a gente vai colocar no card aqui em cima o link para você ir direto lá para a receitinha, tá? No lugar de eu deixar as frutas vermelhas dissolverem completamente, eu deixei elas em pedaços, tá? Pedaços grandes. Pode fazer só com morango também, que fica maravilhoso, tá? Eu gosto dos pedaços aparecendo no bolo, mas se quiser também ela fininha, fiquem à vontade. Então, eu vou colocar aqui, né? Você pode também fazer só a massa de pandeló com esse nosso recheio de ninho. E aí, quando eu faço isso, o que eu faço? Eu faço camadas de massa com a caldinha, né? Aí, depois eu pego esse chantilly de leite ninho que a gente bateu e eu ponho pedacinhos de chocolate branco no meio e faço só o meu... E aí eu faço assim, ó. Eu coloco o meu recheio de leite ninho com pedacinhos de chocolate branco. E aí, depois eu peneiro um pouquinho de leite ninho em cima do chantilly. Outra massa, mais mousse, né? Que fica mais ou menos uma textura de mousse, esse chantilly. E com o chocolate e peneiro novamente o leite ninho. Fica muito gostoso. Aí você já tem um bolo só de leite ninho mesmo. Não quer colocar o chocolate branco? Não precisa colocar, tá? Então eu vou espalhar. Tem sempre que ser uma camada generosa para não ficar um bolo só de massa, que isso é muito ruim para quem vai comercializar. E aí, olha, a gente vai espalhar em cima da geleia aqui. Ah, e se der uma mescladinha, faz mal? Não, não faz mal, fica bonito, tá? Ó, eu forrei a minha forminha com um saquinho de congelamento, né? Para ficar fácil na hora da gente desenformar. E aí você vai espalhar o seu chantillyzinho de leite ninho aqui.
Também o que a gente pode fazer para rechear? Nós demos até agora várias receitas de docinhos, né? Então eu posso fazer o docinho, depois que ele está pronto, misturar um pouquinho só de creme de leite, fazer uma massa de docinho mais molinha e rechear. Posso rechear com brigadeiro, posso rechear com o de cream cheese. A gente já deu vários docinhos, né? E aí a gente pode rechear com qualquer um deles. Aí a gente vai pegar, lembra, esse deu uma grudadinha, até deixei para vocês verem, eu retirei com esse aqui, porque como eu tinha usado a forma, gente, eu lavei e acho que não secou muito bem. E aí na hora de eu tirar, ele deu aquela grudadinha que vocês viram, mas não tem problema não. A gente vai pôr esse que ficou grudadinho, a gente põe aqui no meio, tá bom? E aí novamente a gente vai fazer, né, a operação. Vamos repetir. Bem nas bordas, que é normalmente onde fica mais sequinho, e eu vou fazer isso até terminar e já mostro para vocês. Bem, pessoal, eu fui fazendo outra camada, né? Eram 3 camadas, eu fui fazendo agora a última. Eu vou dar uma molhadinha menos do que as outras, porque essa é a que vai ficar embaixo, né? Quando nós virarmos o bolo. Então, se de repente eu molho demais, o que vai acontecer? Ela vai acabar estourando embaixo, tá? Lembra que eu comentei que essa receitinha do pandeló que eu passei para vocês é a receita que dá para essa forminha de 15 centímetros exatamente, para vocês terem uma ideia que fica perfeito para de 15 centímetros, tá? Vocês viram que ficou bem no nível mesmo da forminha, né? Então agora eu vou cobrir aqui com o resto do plástico. Caso você esteja usando um plástico menor, você põe um plástico em cima, né? Não precisa prensar, tá? E aí nós vamos levar para a geladeira por pelo menos umas 2 horas até eu virar esse bolo. Caso você tenha pressa, pode ser uns 30 minutos no freezer, porque a menos que você tenha colocado a gelatina aqui, do contrário, dá para colocar no freezer sem nenhum problema. Se você fez opção por colocar a gelatina, não coloque no freezer, só na geladeira mesmo, tá? E aí depois a gente já mostra agora a finalização do bolo. Bom, ficou na geladeira, como eu falei para vocês. Se vocês tiverem tempo de deixar de um dia para o outro, é o ideal. Mas como a gente nunca tem esse tempo, então, no mínimo umas 2 horas para poder desenformar, assim, com segurança. Aí você vai pegar onde você for mandar o seu bolo, né? Se você for comercializar. Eu tenho aqui um cake board, né? De papelão. Tem uns muito bonitos de madeira, né? Aí você vai ver aonde você vai, tá? Aqui. E aí nós vamos tirar, ó, o plástico. Lembrando, pessoal, que o meu não tem gelatina, né? É só mesmo o chantilly de ninho. E antes que vocês perguntem, gente, o leite ninho não contém açúcar, tá? O leite ninho, ele contém muita lactose, e a lactose é o açúcar do leite. Então não se preocupem em falar, ah, mas o diabético pode consumir leite ninho? Você não pode consumir todos os dias, né, em excesso. Mas você está fazendo um bolo que vai leite ninho, pelo rendimento, né, o fracionamento que você vai fazer desse bolo, não tem problema nenhum do diabético consumir o leite ninho nessa situação, tá certo? Então, olha, agora a gente já tem, acho que dá para mostrar bem aqui, né, como ficaram as camadas. Eu deixei propositalmente aparecer mais as frutas vermelhas, eu puxei bem para os cantos, que é para a gente poder, se você quiser, até nem precisa colocar chantilly em volta, porque está usando muito esses bolos, não chega a ser um naked cake, né? Mas é um bolo que você vai ver qual é o recheio, né? Que ele tem e a quantidade de recheio, tá? Então eu vou passar para uma bailarina para a gente poder agora finalizar o bolo para mostrar para vocês ele prontinho.
Bom, pessoal, eu não sou boa de decoração, vocês sabem disso, né? O de vocês vai ficar muito mais bonito, com toda certeza, que a Silvana tem 2 mãos esquerdas, mas eu gosto muito de deixar aparecendo o recheio. Eu particularmente gosto muito. E as pessoas também gostam, né? Porque hoje em dia está usando muito essa coisa de você mostrar, né, pedaços do bolo, né? Inclusive eu fiz um bolo para uma noiva que ela quis exatamente assim. Eu fiz essa massa de pandeló, recheei com doce de leite, com nozes, que era um bolo de bem casado. Então foi doce de leite e nozes. E aí ela quis que aparecesse o fundo do bolo mesmo. Ela quis um bolo mais rústico e ficou maravilhoso. Eu postei, eu acho que muita gente viu, né? Mas é isso. Aí você vai decorar de acordo com o seu gosto, o gosto do seu cliente. O importante, além de estar bonito, é você surpreender com o sabor, né? A gente vai montar agora num prato aqui para mostrar para vocês ele por dentro, que é o que interessa para todo mundo, né? Ver como é que ele ficou. E como eu sempre digo, voilá, o nosso bolo pronto, né? Já prontinho para ser devorado. E olha, não tenho dúvida nenhuma que você vai fazer muito sucesso com essa receita. Essa massa de pandeló, eu posso fazer pavê, eu posso fazer o meu pandeló clássico para montar um bolo. Eu posso, depois que fizer a massa e ela estiver prontinha, cortar os discos de bem casado. Essa massa, gente, é uma massa clássica que eu uso para tudo aquilo que eu comercializo também. Então, estou passando todos os segredos, sem nada, sem esconder nada de vocês, para que vocês tenham bastante sucesso, que é o que eu sempre desejo para quem acompanha a gente aqui no canal. Então, você acha que eu não mereço uma curtida? Ah, eu acho que eu mereço sim. Até eu vou curtir meu vídeo hoje, porque realmente você vai fazer muito sucesso com essa receita. Pode apostar, tá bom? Então, não esqueça de curtir, de compartilhar com seus amigos. E se não for inscrito, se inscreva no canal. Mas não esquece também de ativar o sininho para receber todas as notificações sempre que a gente postar um vídeo novo. Porque logo, logo a gente vai começar com a temporada de Natal, com sugestões de sobremesas, panetone, bolo de Natal, pão de Natal. Você não tem ideia do que a gente está aprontando por aqui para você poder fazer do seu Natal um Natal inesquecível. Poder comercializar e oferecer para quem você gosta também, para presentear, né? Então, sem mais conversas, agora a gente vai... Eu tenho certeza que vocês querem ver como é que ficou dentro, né não? As camadas e tudo mais. Então, vamos lá. Vou cortar aqui. Vou cortar uma camada, eu vou cortar uma fatia, acho que pequena hoje. Hoje eu não estou assim muito generosa, sabe? Então, eu estou falando e estou engolindo, vocês já viram, né? Ó, falando e engolindo. Olha só se não tá um espetáculo esse bolo. Tá ou não está? Vamos dar uma deitadinha nele aqui. E aí eu vou pedir pro maridão mostrar de perto e mostrar no meio aqui também, porque você não vê nem um bolo de tanto recheio que a gente colocou, hein? Nós demos um capricho aqui, hein? Olha o tanto de recheio que esse bolo tem, gente. Porque bolo tem que ser assim. Gente, bolo com aquele miserê não dá. Ó, vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. As camadas quase que engoliram, as camadas de recheio quase que engoliram as massas, não foi? É isso que tem que ser. Bolo de qualidade, gente, é isso. E eu sinto muito que vocês não vão experimentar. Sinto de verdade, porque eu gostaria que todo mundo pudesse sentir não só o gosto, o aroma. Frutas vermelhas é vida, né, gente? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, com o meu coração. A minha alegria em fazer um bolo para quem é diabético é tão grande que eu penso no dinheiro como segundo plano. Porque você poder oferecer um produto com qualidade, com sabor perfeito, onde as pessoas comem, e se você não disser que é diet, nem vão acreditar, dizer que isso não tem açúcar, é um presente para o coração da gente. Poder fazer o outro feliz, pessoas que às vezes há anos, né, que são diabéticas e não podiam consumir um produto desse, você oferecer,
um produto com essa qualidade, com esse sabor, não tem dinheiro nenhum que pague. Então, eu desejo do fundo do coração que vocês façam, que vocês comercializem, que vocês ofereçam para a família. Dá para montar esse bolo do jeito que está no pote, como eu falei para vocês. E vocês podem congelar por até 60 dias. Então, vale muito a pena, a massa é fantástica, perfeita. Façam e depois me contem o que acharam, tá bom? Um beijo muito grande para vocês. Não esquece de curtir o nosso vídeo. Uma semana espetacular, final de semana, né? Espetacular para todo mundo e até o próximo vídeo.